Hoje nós vamos falar sobre um tema muito interessante, sobre visibilidade trans e transfeminismo, que é um assunto que muita gente desconhece, não entende. Então, por isso, nós vamos abordar esse assunto e o convidado de hoje é Lumen, que vai esclarecer muitos pontos a este respeito. Tudo bom? Como vai? Tudo bem, Rosane, vou muito bem. Agradeço a oportunidade de poder ser ouvida e participar do teu bate-papo. Então vamos lá, Lumen, quem sabe tu começa com a tua história de transição. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa descoberta? Então, desde sempre, desde que eu me entendo por gente, eu percebia que tinha alguma coisa errada comigo. Uma sensação constante de inadequação, que as coisas não estavam nos seus devidos lugares, como se tivesse alguma coisa muito errada e a gente não sabe exatamente o quê. E em torno de 2 anos, aliás, não faz nem 2 anos ainda, eu tive esse insight de que, na verdade, eu não era uma pessoa cisgênero, eu não me entendia como homem, não conseguia me ver como homem. E, obviamente, eu faço terapias faz muitos anos, então tive todo um acompanhamento psicológico e médico nesse processo, mas eu decidi que eu iria fazer a transição em agosto de 2022. Hum. Então, a partir do momento que eu decidi que eu não ia mais tentar me esconder, é que é engraçado, quando a gente se dá conta, né, de qual era o problema, de qual era a pedra no sapato, a gente não consegue mais segurar e, eu não vou esperar até chegar em casa para poder tirar aquela coisa que está me incomodando. Então, eu não podia esperar e eu não ia esperar. Então, eu resolvi fazer todo esse processo, que é desgastante, é cansativo, mas ele super compensa no final. Então, hoje eu me amo muito mais, eu me sinto muito melhor comigo mesmo, eu me cuido mais, porque, afinal de contas, eu consigo me reconhecer na minha própria imagem, e as coisas ficaram mais difíceis por um lado, em compensação comigo, o meu processo interno ficou muito mais fácil. A transição ela tem essa característica de desabrochar, de metamorfosear, de transformar e fazer com que a gente se reconheça no próprio corpo, na própria imagem. E quais são as dificuldades externas que tu está assim observando? Tu está mostrando que tu está bem contigo, porque tu deveria viver assim totalmente em sofrimento durante todo esse período, né? Até 2 anos atrás. Qual a diferença que tu vê também de como que era a Lumen antes e é hoje? Então, várias questões. Então, a Luma é uma pessoa muito confusa e com muita dificuldade de se perceber. Como eu falei, eu sempre tive essa ideia interna de que tinha alguma coisa de errada comigo. Então, qualquer lugar que eu fosse, em qualquer situação que eu estivesse, eu sempre tinha a sensação de que estava errado para mim, de que eu não deveria estar ali, ou que as pessoas só falavam comigo porque tinham pena. Era uma autovisão muito deturpada. E hoje não, hoje mesmo que alguém só esteja falando comigo por respeito, que acha que precisa fazer aquilo e não porque quer realmente falar comigo, eu já não me sinto mais mal por isso. Eu entendo que é uma questão da situação social daquele momento. Então, é mais fácil de lidar com as coisas, é mais fácil, inclusive de sofrer rejeição, né? E com relação às dificuldades, vou desconsiderar só as dificuldades do processo de transição, que tem a parte documental, tem que ir em um monte de lugar, tem que catar um monte de documento. A mudança de nome, ela, ainda que seja muito mais fácil do que já foi no passado, ela ainda é muito difícil.
né? São 30 e poucos documentos diferentes que tem que entregar, então tem todo uma, uma via crucis que tem que ser passada para conseguir chegar no resultado que é a documentação retificada. E ainda assim, eu sou a pessoa que tem recurso para conseguir ir de carro para um lado e para o outro, conseguir pagar alguma questão cartorária. As pessoas que não têm recurso, que, né, trabalham das 8 às 18, não conseguem sair no meio do horário do trabalho para ir no cartório. Então, é muito difícil esse processo ainda. Então, a gente tem que reconhecer tanto o privilégio de ter conseguido fazer isso, quanto reconhecer a dificuldade de quem não consegue. E hoje, né, embora eu more numa cidade que seja bastante tolerante, a gente ainda percebe aqueles olhares, aqueles cochichos, a pessoa atendendo com um pouco mais de rispidez, o que é comigo, não é com o outro. Então, tem essas questões que, pensando que acontecesse uma vez só, a gente até tolerava, mas é constante, é o tempo inteiro. Então, esse preconceito interno que tem, essa questão estrutural, ela é bem complexa. Está quebrando, está mudando. Por exemplo, ninguém nunca me ofendeu diretamente. Embora eu seja, obviamente, uma travesti, então não dá para passar por uma mulher cis. Então, desculpa, todo mundo sabe quem eu sou, ou, qual é a minha identidade. Mas ninguém nunca me ofendeu diretamente, porque a gente sabe que hoje tem todo um mecanismo legal de proteção, tem toda a criminalização desse tipo de ação, então já está funcionando. Então, imagino que na próxima geração, como não vai ter esses modelos fazendo cometendo esse tipo de ato de preconceito, vai ser mais fácil daqui para frente. O preconceito é algo muito forte, né? Que existe, né? Vocês têm que lutar diariamente contra esse preconceito. E eu te pergunto assim, tu perdeu muitos amigos, muitos familiares, em função de tu assumir realmente que tu é uma pessoa trans? É, o meu grupo hoje é bem restrito, de fato. Quando eu fiz a transição, eu fui contando para grupos de pessoas escolhidos. Eu fiz um planejamento de quais pessoas eu iria contar e a ordem que eu iria contar, porque eu sabia que eu ia se apoiar na outra. Eu criei todo um gráfico de como eu faria isso, justamente para minimizar essas perdas, porque eu sabia que se eu falasse com o João ia falar com o José, e aí o José teria que apoiar o João e não colocar mais lenha na fogueira. E, então, assim, algumas pessoas se afastaram, mas não eram as pessoas próximas. As pessoas que eram mais próximas permaneceram. Talvez porque o meu plano de fazer a rede de apoio progressiva tenha dado certo. Talvez porque essas pessoas não sejam tão preconceituosas quanto eu imaginava que pudessem ser. Eu até tive algumas surpresas. Pessoas que eu achei que iam se afastar de primeira foram uma das pessoas que mais me acolheram nesse processo. Então, família também, super acolhedora desde o primeiro momento. Esse foi um ponto bem importante, não só os meus pais, como também os meus filhos. Então, nesse ponto, eu não tenho muito o que reclamar do processo, não. Então, tu foste uma pessoa casada, tu tem filhos, então tu teve um outro relacionamento, como é que é assim para ti? Então, eu fui casada 2 vezes e tenho um filho de cada casamento, mais um filho de um namoro. Não fui casada com a mãe dele. E agora eu estou no terceiro casamento, mas, eu estou com a minha esposa já faz 8 anos. Ela passou por todo o processo de transição também junto comigo, me apoiou desde o começo também. O meu primeiro kit de maquiagem foi a minha esposa que deu. Então, ela é uma pessoa, como eu sempre digo, ela é um suporte ativo. Não é alguém que só aceitou, entendeu e tudo bem, e eu que faça como quiser. Ela participa mesmo. Então, ela me ajuda a me maquiar, ela me ajudou com os meus primeiros cortes de cabelo, me ajuda a escolher roupa até hoje.
Então, ela é uma pessoa maravilhosa. Ah, que bom, então, que tu tem uma parceira ao teu lado que pode te ajudar, que pode te auxiliar, que te acolhe nos momentos, assim, que, como todo ser humano tem, de angústias, de decepções, né? E a gente sabe que a visibilidade trans, como é que tu enxerga isso? Como é que tu aborda, que esse é um tema do nosso bate-papo, né? Então, visibilidade trans, ela está relacionada justamente com o que o termo diz literalmente, visibilidade. É muito comum a gente ouvir falar que, no meu tempo não tinha essas coisas. Tinha, só que estava escondido. Então, pessoas trans travestis existiram durante toda a existência da humanidade, praticamente. Tem relatos milenares de pessoas trans. Se a gente pegar a história, tem Chica Manicongo, provavelmente a primeira pessoa abertamente trans no Brasil. Então, temos muito, isso em 1500. Para dizer que isso não tinha no meu tempo é muito limitador. O problema é que as pessoas trans acabavam ficando relegadas a locais de marginalidade. Então, ou ficavam em casa de prostituição, ou ficavam vinculadas ao tráfico de drogas, e aí essas pessoas não apareciam, não encontrava com elas no supermercado, não via elas passeando no centro, não via elas na televisão. Então, a ideia da visibilidade trans é justamente mostrar as pessoas trans, mostrar que pessoas trans existem, que pessoas trans são naturais, não são criações, não são factoides, e que elas passem a ser consideradas. É porque quando se faz uma campanha, por exemplo, agora tem Novembro Azul. Novembro Azul é focado especificamente em homens, mas é uma campanha contra o câncer de próstata. E mulheres trans como eu também têm próstata. Por que a campanha não me atinge? Não falam que a campanha é para homens cis e mulheres trans. Um exemplo, né? Tivemos a polêmica recentemente da utilização do termo pessoas com vagina ou pessoas com útero, né? Que justamente a ideia é fazer a inclusão das pessoas trans nesse discurso. Homens trans não ficariam de fora, pessoas intersexos ficam de fora, pessoas não binárias ficam de fora. E a ideia é para fazer alguma coisa específica para quem tem útero, por que não usar o termo mulheres com útero? Desculpa, pessoas com útero. Então, quando a gente fala em visibilidade trans, a gente está querendo trazer à luz, né, a existência de pessoas que fogem a esse conceito já ultrapassado. Na verdade, ele já foi criado ultrapassado, né? Então, a cisgeneridade, ela é típica, mas ela não é exatamente a norma. Não existe um crime sendo cometido em ser transgênero. É só uma violação de um conceito que as pessoas acham que é o normal. Essa é a ideia da visibilidade. Uhum. E o transfeminismo? Transfeminismo já é um conceito um pouco mais recente. Transfeminismo é o feminismo com inclusão de pessoas trans. Ao contrário do que algumas vertentes têm colocado, o objetivo não é competir com o feminismo convencional, o feminismo original. É só trazer outros elementos e focar também na questão das pessoas trans. E o transfeminismo ele não é específico de mulheres trans, ele também inclui pessoas trans não binárias e, eventualmente, algumas pessoas transmasculinas. Por que isso? Porque a fonte de de toda misoginia, ela é o machismo. E a fonte de toda transfobia também é o machismo. A fonte da homofobia também é o machismo. Então, é como se nós estivéssemos nos unindo contra um inimigo comum, que é o machismo. Uhum. Assim, em geral, mulheres trans não sofrem misoginia. Pode parecer confuso, porque o que a gente sofre é o que a gente chama de transmisoginia. Uhum.
porque a entidade, o patriarcado, não nos enxerga como mulheres da mesma forma. Então, por exemplo, nenhum homem vai dizer para mim que eu tinha que lavar uma louça, ou vai perguntar para mim onde estão os meus filhos, porque justamente ele não me vê como uma mulher na forma que a sociedade tem acepção de mulher. Então Que aceita. a gente separa as formas de ofensa, então entre a misoginia, que é o que as mulheres cis sofrem, e a transmisoginia, que as mulheres trans sofrem. Ela é diferente. Ela tem a mesma raiz, é cometida pela mesma pessoa, mas ela tem um sentido diferenciado. Isso é bem importante de se verificar. E como a violência que a gente sofre é uma violência diferente, embora tenha a mesma matriz, né, então ele precisava de um movimento diferente para conseguir apresentar isso. A base fundamental do transfeminismo é que o gênero é uma coisa construída, ele não é uma coisa nata da pessoa. A gente está vivendo uma época extremamente biologizante, que fica separando pessoas por genital. E a gente já sabe que não é assim. Se pegar lá a base do feminismo, que é a Simone de Beauvoir, lá em 49, no segundo século, ela já fala: não se nasce mulher, se faz mulher. Uhum. Então, o que ela está querendo dizer ali? Ela está querendo dizer que não é porque nasceu com uma vagina que vai ser uma mulher. Todo esse processo vai ser construído ao longo do tempo por uma imposição social. Então, da mesma forma que as pessoas trans, elas não nascem do gênero que lhes foi atribuído, elas nascem do gênero que elas se identificam. Então, eu fiquei a vida inteira tendo problema de identificação porque eu achava que tinha uma coisa errada, e tinha realmente uma coisa errada. Quando identifiquei o que era, olha, não é porque tu não estás atuando e se identificando com o gênero certo. Na hora que eu consertei isso, parece que tudo, tudo se resolveu. Então, foi uma vida inteira de sofrimento que se resolveu num estalo. Uhum. Justamente porque a construção foi feita errada, porque eu já não me identificava com nada daquilo. Essa perspectiva de separar as pessoas por genital, além de ser extremamente ofensiva, porque acaba criando lógica, uma lógica binária, ela também está caindo por terra, porque hoje as pessoas estão começando a ver que não funciona desse jeito. E eu sempre lembro das pessoas intersexo. As pessoas intersexo, embora uma parte considerável dela não tenha os dois genitais, elas têm alguma coisa ambígua de alguma forma, e não é culpa delas. Porque XY, porque XX. Poxa, se o cara soubesse quantas pessoas são XX e apresentam caracteres masculinos e quantas pessoas são XY e apresentam caracteres femininos, ele não ia falar uma besteira dessa. Então, a própria biologia, hoje, a genética, já estão dizendo, olha, essa história de separar desse jeito não funciona mais. Então, o mundo já está evoluindo, a ciência já está evoluindo, a gente pode ver o último Código Internacional de Doença da OMS eliminou a transgeneridade do rol de doenças, quer dizer, nem nos patologizam mais, porque não conseguiram achar nada de errado. Tá, essa pessoa vai lá bom, ela resolve dizer que ela não é um homem, agora ela é uma mulher. Tem uma coisa errada? E eles avaliaram várias pessoas e concluíram que não tem nada de errado, é isso mesmo, é natural, é um processo que existe. Né? Os biólogos hoje estão dizendo que tem 400 e poucas espécies de mamíferos que têm transgeneridade no meio da espécie. Então, alguns seres que nascem aparentemente de um gênero se comportam de outro. Então, é normal, é natural, existe, sempre existiu, só nunca foi trazido à luz. Por isso a visibilidade é importante. E aí o movimento transfeminismo tem, entre outros objetivos, a ideia de trazer para a luz essa questão. Então, esclarece para quem está nos escutando, o que é um indivíduo trans? O que seria? Bom, quando a pessoa nasce, ela tem um gênero atribuído a ela.
Se tiver um pênis, vamos dizer que é um menino, se tiver uma vagina, vamos dizer que é uma menina. Isso a gente chama de gênero atribuído ao nascimento. Dependendo do autor, se for um pouquinho mais radical, ele vai chamar de gênero imposto ao nascimento. E se a pessoa não se identifica com esse gênero, ela é chamada de transgênero. E se a pessoa se identifica, como é a maioria das pessoas, são chamadas de cisgênero. Essa não identificação pode ser integral, então a pessoa pode nascer e ser atribuído menino e descobrir mais tarde que é uma menina, ou pode ser parcial, e ela fica em algum estágio no meio termo, não se identifica totalmente nem com um nem com o outro, que são os não binários. Daí eles podem ser os dois ao mesmo tempo, alterna de acordo com o dia, tem N opções para não binários. Porque, na verdade, gênero ele não é uma linha, né, que é feminino, que é masculino, ele é um espectro, ele é mais igual um espectro de cores. Dá para ficar misturando as cores e fazendo variações ali. Mas, basicamente, essa é a ideia do que seja uma pessoa transgênero, alguém que não se identifica com gênero atribuído ao nascimento. Certo. É porque muitas pessoas questionam e confundem, né? Então, eu acho que é importante abordar, assim, esclarecer, tirar essa dúvida, para que as pessoas percebam realmente como que é. Não é algo assim, muitos acham, é uma agressão, que agressão, estão agredindo, que pecado. Eu acho que é importante também falar sobre esse olhar de muitas pessoas. Tu sabe que existe, né, Lumen? Como é que tu vê isso? Como é que vocês lidam com essa realidade? Então, a gente tenta levar conhecimento para as pessoas. Uhum. O preconceito ele tem duas raízes, uma é a raiva e a outra é o desconhecimento. Então, algumas pessoas já me rotularam como super gay, como se eu fosse um tipo de gay ultra gay. E, na verdade, eu sou casada com mulher, eu sempre gostei de mulher, eu só descobri que eu também sou uma, mas eu não mudei a minha orientação sexual por isso. Então, essa dificuldade de entender, ou desinteresse também, interesse em querer entender o que está acontecendo também é complexo. Então, quando a gente fala de educação ou letramento LGBTQIAPN+, é justamente na ideia de tentar fazer com que a maior quantidade de pessoas entenda. E uma pessoa passa para outra. Então, digamos que eu chegue em algum lugar que tenha muita gente, as pessoas vão uma perguntar para as outras o que eu sou. Alguém já deve me conhecer lá e já vai, não, essa é a Lumen, ela é uma travesti. E pronto, resolvido o problema, e todas as pessoas vão saber o que está acontecendo e todo mundo fica mais calmo, não fica ninguém alterado por isso. Então, essa ideia de levar o conhecimento das pessoas, principalmente essas questões de gênero, que são mais recentes, né? Porque homossexualidade já é mais comum, já é mais aceita. Claro, ainda tem uma série de crimes de homofobia, a gente entende, não estou dizendo que estamos vivendo num mundo paralelo, mas todo mundo entende o que é uma pessoa gay. Não tem que parar e explicar para ela o que é uma pessoa gay. Agora, as pessoas ainda não entendem o que é uma pessoa trans. Imagina assim, eu que sou uma pessoa transbinária, então sou feminina, é fácil de explicar, olha, na verdade eu nasci menina, mas descobri que sou menina. Eu fico imaginando a dificuldade de explicar para alguém que não faz ideia do que seja uma pessoa trans, porque é uma pessoa não binária. Gênero fluido ainda, que muda de gênero o tempo todo. Então, são pequenas mudanças que a gente vai ter que fazer na sociedade, principalmente no mecanismo de ensino, que o mecanismo de ensino vai ter que tratar isso também, para que as pessoas saibam o que está acontecendo. Eu levei 40 anos para me descobrir, muito provavelmente porque não tive acesso à informação antes. Lá nos anos 80, quando eu era criança, não se falava sobre isso. Não se tinha contato com esse tipo de coisa. Eu imagino se eu tivesse nascido hoje, eu teria descoberto muito mais cedo, teria vivido muito menos tempo com essa angústia. Porque assim, as pessoas também acham que, eu virei travesti. Não, eu sempre fui, eu só não sabia. Então, o acesso à informação, ele é importante, não só para manter, para esclarecer as pessoas, mas também para permitir que as pessoas consigam se reconhecer e se identificar. Se houvesse essa opção, eu
com certeza teria identificado muito mais cedo. E me diz uma coisa, tu é policial militar, como é que foi para ti no trabalho? Sofreu algum preconceito? Ou não sei há quanto tempo tu já trabalha como policial? Então, eu estou na polícia há 26 anos. Puxa, 26 anos. Bastante tempo. Bastante. Então, o último lugar onde eu me abri, né, não tem outro termo, eu não gosto, mas não tem outro termo, então eu saí do armário, foi na Polícia Militar. Eu fiz a solicitação oficial, preenchi a documentação lá que precisava, fazer a solicitação de troca de nome, ajuste, e depois eu chamei para uma reunião todo mundo que trabalhava comigo, na mesma sessão que eu. E daí eu fiz uma palestrinha mesmo, com PowerPoint, com tudo que tem direito. Eu comecei a palestra dizendo que, olha, né, eu sou a Major Lumen, me chame de Major Lumen a partir de agora, eu sou uma pessoa transgênero. Até para não assustar eles, porque ia ficar falando de transgênero, eles não sabiam por que era, né? Uhum. Então já sabiam do que era de saída. Teve gente que ficou muito emocionada, foi aplaudida, teve gente que veio apertar minha mão, me abraçaram, foi bem legal essa parte. E na medida das limitações deles, todo mundo entendeu o que estava acontecendo, todo mundo entendeu por que tinha que me chamar de outro jeito. Eu acho que um mês e pouquinho depois, ninguém mais errava pronome, nem nada, foi bem legal. E só que a polícia em Constituição começou a tentar me prejudicar. Então, eles instauraram um processo demissional. É mesmo? Sim, estou respondendo ainda. Puxa. E bloquearam as minhas promoções. Estou desde 2022 tentando ser promovida, sendo a primeira da lista e sempre sendo cortada. Então, sofrendo um baita de um preconceito por tudo isso. Então, a gente está tentando resolver isso. Mas o preconceito é institucional. Ninguém pessoalmente fez nada contra mim. E é o que eu falo, como tem todo um arcabouço jurídico hoje de proteção, as pessoas ficam com o pé atrás de serem abertamente preconceituosas. Mas o que elas podem fazer lá no canto delas, com a devida proteção institucional, elas fazem, E infelizmente. como tu está lidando com isso? Como é que está sendo para ti, Lume, esse processo? Então, eu me sinto muito impotente. Claro, eu sinto raiva, eu sinto medo, eu sinto frustração, mas o principal mesmo é que eu me sinto impotente. Não há o que eu consiga fazer contra. Vários advogados, já que eu fiz contato, que dei acesso ao processo, todo mundo diz que isso é um absurdo, que nunca imaginou que a polícia pudesse fazer um documento tão absurdo. Então, é ilógico chegar nesse ponto. Alguém deveria ter olhado e dito, poxa, isso aqui está errado, não vamos tocar isso para frente. Não, mas todo mundo foi. Porque institucionalmente eles não me querem ver lá, não querem me ver lá. Mas a gente leva, né? Tem terapia para isso, tem acompanhamento para isso, tem um suporte familiar muito forte. Então, estou levando do jeito que dá. Quanto tempo tu já está com esse processo? Começou em abril do ano passado. O Vai abril do fazer ano um ano. passado. Fez um ano. Estamos em abril, já fez um ano. Bom, é uma situação assim bem desgastante, né? Eu imagino o quanto tu deve estar passando por essa insegurança, incerteza e ao mesmo tempo uma agressão contra a tua própria natureza humana. Quer dizer que eles estão querendo que tu não assuma essa tua identidade e permaneça assim para o bem da instituição, digamos assim, porque eu não sei o que eles preconizam com isso, né? Mas, enfim, e o que tu acha importante falar que a gente não falou ainda, Lume, para encerrando o nosso bate-papo? Bom, é importante que as pessoas entendam, né, que transgeneridade é natural, não é uma invenção do Twitter nem dessa geração nova, tanto que eu nem sou da geração nova e sou transgênero.
né? Não é um jeito da pessoa tentar chamar atenção, não é um jeito da pessoa tentar brigar com alguém. Eu, partindo da minha própria experiência, eu posso dizer que é muito pouco provável que alguém invente ser transgênero, porque é uma experiência bem complicada, bem dolorosa, e, e ela é constantemente dolorosa. Não é uma coisa de, só se fizer tal coisa que vai ser incômodo. Não, ela é dolorosa o tempo todo. E para a gente aguentar isso, só realmente sendo uma pessoa transgênero e tendo as benesses de autocompreensão que a mudança de gênero traz. Então, uma das coisas que eu sempre peço é que as pessoas entendam que a gente só quer ser tratado como uma pessoa normal, porque nós somos uma pessoa normal. Então, não queremos um tratamento especial, não queremos que fiquem cheios de dedos, não queremos que tratem de forma ofensiva. Trata como trataria qualquer outra pessoa, em qualquer situação. Era isso. E qual mensagem que tu dá para a pessoa que está nos escutando e que ainda não teve coragem de se assumir? Tá lá naquele teu estágio inicial lá, sofrendo. O que que tu diz para essa pessoa? Olha, eu vou dizer que não é fácil, realmente não é fácil, mas vale a pena. Assim, viver a própria verdade é uma coisa que não tem preço. Assim, quem nunca passou por isso não tem como explicar ou medir o quanto que isso melhora a nossa vida, faz com que a gente se ame mais, que a gente se queira mais, que a gente se cuide mais, que é como viver trancado numa caixa o tempo todo e de repente consegue descobrir que tem todo um mundo do lado de fora. Os dias são mais brilhantes, mais coloridos, tudo fica mais gostoso, até a comida fica mais gostosa, fica tudo melhor. Parece que a gente consegue perceber melhor o mundo também, não só a gente. Vale a pena, vale a pena. Obrigada, Lumen, por ter vindo aqui dividir um pouco da tua história, da tua experiência, das tuas angústias. Com certeza, tu vai servir de exemplo para muitas pessoas que estão nos escutando, ao mesmo tempo esclarecendo para muitas outras que não entendem muito bem essa questão da a questão da homossexualidade, enfim. Então, eu te agradeço essa oportunidade de estar aqui. Eu que agradeço a oportunidade de poder ser ouvida. Obrigada, Rosane. Muito bem, Lô.